de trazer a informação que a Ucrânia prepara então aí exatamente os primeiros embarques de grãos após o desbloqueio dos portos. A Ucrânia então que está fazendo aí os primeiros carregamentos desses grãos desde o início da guerra com a Rússia em fevereiro, né? Os navios já estão preparados realmente aí para saírem, cerca de 20 milhões de toneladas de grãos que estão paradas à espera aí dessa exportação da Ucrânia. Eu queria trazer nosso assunto agora um pouco mais para este conflito lá do leste europeu, inclusive este é um ponto muito importante, né, para as economias como um todo, esse escoamento realmente dessas toneladas de grãos que estão presas lá nos portos da Ucrânia. A gente viu que esse acordo desde a semana passada foi firmado, porém efetivamente, né, não tinha exatamente ainda começado essa operação por conta de alguns ataques que ainda que aconteceram ainda principalmente nessas regiões da Ucrânia, né, onde se encontram esses grãos presos lá nos portos por lá. Professor, até inclusive li também um outro artigo seu dessa semana falando um pouco mais sobre a questão desse conflito. Essa semana a gente viu aí Zelensky novamente sendo até falado na mídia por conta de um ensaio que ele e a esposa fizeram aí para a Vogue, pegando muito mal inclusive para a imagem deles, né, de estarem aproveitando dessa situação aí para fazer um ensaio fotográfico. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, sobre este conflito que está no 6º mês. Será que realmente agora a gente vai ver aí esses grãos saindo mesmo de lá desses portos da Ucrânia? Você sabe que imediatamente que saiu a reportagem na Vogue, um amigo meu que mora na Rússia mandou, veja isto, né? Uhum. E estava claro, né, pelas fotos, pousando para fotos no meio de uma guerra, é incompatível a mensagem com o momento ucraniano. Então, muita gente a favor, dizendo que ele está querendo esfregar para o Putin que ele continua bem, que o país está progredindo, e por outro lado, até mesmo a questão da opinião pública ucraniana sentiu aí um impacto negativo nisso. Então, é aquela questão, né, que eu estava comentando isso, a política do Instagram, que vai gerando esse tipo de situação complicadíssima para o país. Agora, na questão dos grãos, o que a gente vê é que é um alívio, não é? Porque este foi um acordo intermediado ali pela Turquia, junto com as Nações Unidas, e obviamente que esse acordo ele é meio complicado até para os russos, porque não vai melhorar ali a questão da opinião pública internacional com relação à Rússia, e talvez fortalece até um pouco mais economicamente a Ucrânia, mas principalmente, e aqui é um ponto fundamental, a questão da ausência de grãos fortalece aí a pressão internacional sobre os países que estão sancionando a Rússia. Então, é uma estratégia complicada para a Rússia nesse sentido. Mas, obviamente, aí que prevaleceu o bom senso. E aí a grande dúvida, e foi muito interessante, né, que houve aqueles ataques ao porto de Ossé, o porto ali no sul, o famoso, eu esqueci o nome do porto agora. Vou pegar aqui também, é difícil lembrar de... Então, mas é o porto principal, né? Começa com O, se eu não me engano. Mas deu branco, perdão. Mas o que acontece ali nessa situação toda é que houve o ataque, muitos estavam achando que ele estava fazendo justamente o ataque beneficiando-se de que o acordo ainda não havia entrado em vigor, e por essa razão que ele estava fazendo isso naquela ocasião. Odessa, professor? Odessa, isso. Famoso, perdão por esquecer, imagina, é o porto principal, de Odessa, né? O porto principal da Ucrânia, às vezes a memória falha, mas... Se a sua memória falhar, a minha, então, nem existe. Ele é uma enciclopédia de tanta informação que ele tem. Obrigado, Paula. Obrigado, generosidade sua. Mas é verdade, né? Então, muitos creem que os russos... foi dito, né, que eles estavam ali quebrando o acordo, e eles estavam justamente agindo dentro dos termos do acordo estabelecido e fazendo ali o possível para criar o máximo de impedimentos possíveis para a Ucrânia sair dessa situação bem. Então a gente vê que é trágica a situação da guerra, e que pelo menos a gente respira aliviado ao ver esses grãos aí voltando a serem colocados no mercado internacional.